é considerado um dos transportes mais antigos. No decorrer da história da humanidade, a evolução deste modal contribuiu para que povos movidos pelo interesse econômico e de expansão territorial conquistassem terras e descobrissem novos continentes. Este modal é realizado na água, podendo se apresentar através das três formas: o lacustre, através dos lagos, o fluvial, através dos rios, e o marítimo, através dos mares. A navegação costeira realizada através dos mares pode ser chamada de cabotagem ou navegação oceânica, que é realizada em longas distâncias. O Brasil é o quinto país com maior extensão territorial, possuindo uma grande concentração de rios caudalosos e uma costa marítima extensa. É importante destacar também que nenhum dos corpos hídricos do país congela ao longo do ano. Além disso, o transporte hidroviário ou aquaviário, como preferirem chamar, é considerado mais barato e o que menos consome energia. E também é considerado o mais indicado para mover grandes volumes a grandes distâncias. Porém, o mesmo diante de um cenário totalmente propício à navegação, este meio de transporte é pouco utilizado em nosso país, e a falta de investimentos para desenvolvimento e criação de novos portos é um dos motivos da pouca utilização desse modal. Atualmente, apenas cerca de 1/3 dos 63 mil quilômetros de rede hidrográfica que o país possui são aproveitados. E em relação à movimentação interna de cargas, a participação deste modal é de menos de 15%, abaixo inclusive das ferrovias. Já outros países usufruem bem mais deste tipo de transporte. Os Estados Unidos, por exemplo, possuem o maior fluxo hidroviário do planeta, chegando a usufruir cerca de 57% de toda a sua rede hidrográfica. O uso do modal aquaviário gera uma rede de economias que se dão pelas seguintes situações. A carga e a descarga de uma embarcação resultam numa conectividade de serviços diretos e indiretos, gerando uma economia com relação à presença de mercado. Esse modal possui maior custo-benefício do que todos os demais modais. O custo da tonelada transportada por milha navegada em média é 10 vezes menor do que nos demais modais. A multiplicidade de destinos na escala de uma embarcação não compromete sua operação e aumenta a capacidade de serviços. A grande capacidade de carga dos transportes aquaviários reduz os custos no que diz respeito à intensidade de uso. Um barco autopropelido de 4.400 toneladas transporta a mesma carga que 110 vagões ferroviários de 40 toneladas ou que 220 caminhões de 20 toneladas. Em relação às vantagens desse modal, o Ministério dos Transportes, acidentes ou sinistros, possível diminuição do fluxo intenso do transporte rodoviário, eficiência energética 29 vezes superior, consumo de combustível 19 vezes menor, além de emissão 6 vezes menor de CO2 e 18 vezes menor de NOx, entre muitas outras vantagens. Por fim, falando das desvantagens, vemos que esse modal possui alto custo de implantação, baixa flexibilidade, transporte mais lento, influência de condições climáticas, além de alguns impactos ambientais, como a possível poluição de rios. Agradecemos a atenção.